E se o vício não fosse o inimigo, mas o espelho? E se aquilo que você mais tenta enterrar fosse justamente o que tenta te libertar? Jung dizia que o homem não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. Então, a pergunta é: o que há dentro de você que grita enquanto você insiste em silenciar? Talvez o que chamamos de vício seja apenas a sombra pedindo para ser ouvida. E quanto mais você a nega, mais ela te governa. Pense, quantas vezes você tentou escapar de algo e acabou voltando ao mesmo ponto, como se um fio invisível o puxasse de volta ao abismo. É isso que Jung chamava de retorno do reprimido, o ciclo que prende o homem até que ele decida olhar para dentro sem máscaras. O vício não é a prisão, é o sintoma. O verdadeiro cárcere está naquilo que você se recusa a encarar. E enquanto o olhar não se volta para dentro, o vício continuará sendo a forma mais sincera do inconsciente pedir ajuda. Mas o que aconteceria se, por um instante, você parasse de lutar contra e começasse a compreender? Jung acreditava que toda força destrutiva esconde um impulso criador, que o mesmo fogo que consome também pode iluminar, se for compreendido. Então, talvez o segredo não esteja em destruir o vício, mas em decifrar o que ele protege. Porque por trás de toda compulsão existe um desejo esquecido, um vazio ancestral clamando por reconhecimento. Você já se perguntou o que está realmente tentando preencher quando cede ao impulso? O vício é apenas a linguagem simbólica da alma, uma metáfora viva do que não foi integrado. E cada recaída é uma mensagem codificada, uma carta do inconsciente tentando revelar o que você jurou não lembrar. Mas enquanto o homem busca fugir da dor, o inconsciente busca apenas ser inteiro. E esse conflito interno é o que o mantém preso num ciclo que nem a força, nem a culpa, nem o arrependimento conseguem romper. E é nesse ponto que o segredo de Jung começa a se revelar, não como uma teoria, mas como uma experiência que transforma tudo. Há algo que ele descobriu sobre a natureza humana que pode quebrar o ciclo, libertar qualquer um do vício e devolver o poder sobre a própria mente. Mas atenção, o que você está prestes a descobrir não é confortável, é perigoso. Porque depois de ouvir isso, você nunca mais verá o vício nem a si mesmo da mesma forma. O vício começa onde a consciência termina. Ele nasce no ponto cego da alma, aquele lugar onde a dor foi empurrada, mas nunca deixada para trás. Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos se transforma em destino, e talvez seja por isso que muitos vivem repetindo o mesmo ciclo, acreditando estar lutando contra uma substância, quando na verdade lutam contra uma ausência. O vício é o eco do que foi negado, a voz do que não pôde ser sentido, e quanto mais você tenta silenciar, mais alto ele grita, porque o inconsciente não desiste de ser ouvido. Há um instante silencioso entre o desejo e o ato. É ali que mora o fantasma. Não o fantasma da substância nem da tentação, mas o fantasma da falta. O que você busca quando busca aquilo? Jung acreditava que o homem não é movido por aquilo que entende, mas por aquilo que o domina sem que ele perceba. É por isso que o vício não se cura com força de vontade, mas com autoconhecimento. Força apenas reprime o sintoma. Consciência dissolve a raiz, e a raiz está sempre onde a dor começou. Às vezes, o vício é o modo que o inconsciente encontra de nos obrigar a parar. A mente racional quer seguir, quer controlar, quer se provar, mas a alma, cansada, exige pausa. A recaída é o colapso da persona, a máscara caindo sob o peso da própria negação. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que você se recusa a ser, mas que continua sendo nas frestas da sua conduta. E o vício é uma dessas frestas, um lembrete brutal de que a luz não é completa sem o escuro que a molda. Pense nas vezes em que você se prometeu mudar. Quantas delas vieram de um lugar de culpa e não de compreensão? A culpa não transforma, apenas paralisa. O vício se alimenta da culpa, porque ela mantém a mente presa no mesmo espelho rachado. A verdadeira libertação não começa quando você diz nunca mais, mas quando diz eu vejo você. Porque só aquilo que é visto pode ser transformado. O que é negado domina.
O inconsciente é um animal paciente. Ele espera o momento em que o ego cansa de fingir que tem controle. Espera o instante em que o sofrimento se torna insuportável o bastante para abrir uma brecha de verdade. E é aí que o processo começa. Jung chamava isso de individuação, o caminho de volta ao centro, onde todos os fragmentos do ser se unem. Mas antes da união, vem o caos. O caos é o batismo da consciência. Há uma estranha ternura no colapso. Quando tudo desmorona, algo em você finalmente respira. O vício, por mais destrutivo que pareça, muitas vezes é o portal para esse desmoronamento. Ele destrói a estrutura falsa, o personagem controlado, o ideal impossível. E nesse chão quebrado, o eu verdadeiro começa a sussurrar. Você já ouviu essa voz? Aquela que não pede promessas, apenas presença. É ela quem sabe o caminho de volta. Mas o retorno é lento e o inconsciente não tem pressa. Cada recaída é uma mensagem codificada, um símbolo pedindo tradução. Quando Jung analisava seus pacientes, ele não via o vício como fracasso moral, mas como mito pessoal, uma história antiga, repetida até que fosse compreendida. O álcool, o jogo, o desejo, a fuga, todos falam a mesma língua. Há algo dentro de mim que precisa ser reintegrado. Às vezes, o corpo age como tradutor da alma. O tremor, o impulso, a ansiedade são mensagens, não maldições. Cada sintoma carrega uma sabedoria arcaica, algo que a mente moderna desaprendeu a escutar. Jung dizia que o inconsciente é o verdadeiro curador e que o papel da consciência é apenas abrir espaço para ele agir. O vício é a tentativa desajeitada do corpo de equilibrar o que a mente fragmentou. E no fundo, há sempre uma busca. Nenhum vício é sobre a substância. É sobre o retorno à sensação de inteireza perdida. É sobre tentar sentir por alguns instantes aquilo que a alma sente falta, mesmo que o preço seja alto. É por isso que o vício nunca se satisfaz, porque ele tenta resolver um vazio que não é físico, mas simbólico. Nenhum prazer externo pode preencher o buraco do esquecimento interno. O segredo está em lembrar, não o que você fez, mas o que você era antes da dor. Porque o vício é a tentativa inconsciente de voltar a esse ponto, de recuperar uma pureza emocional que o tempo e o trauma soterraram. E enquanto você busca fora, a resposta continua esperando dentro. Jung dizia que nada muda enquanto o homem não encara o próprio abismo. Mas quando ele o encara, o abismo devolve o olhar. E é nesse olhar que começa a cura. Há um instante em que o vício deixa de ser um inimigo e se revela como um espelho sagrado. É o momento em que o olhar finalmente abandona a superfície e penetra na escuridão simbólica de si mesmo. Jung dizia que ninguém alcança a luz sem atravessar o inferno interior. E esse inferno não é um castigo, é uma travessia. O vício é apenas a forma como a alma, sufocada, tenta respirar. Cada vez que você cede ao impulso, há um grito antigo pedindo redenção. Não da substância, mas da ausência de si. Muitos acreditam que o vício é sobre perda de controle, mas Jung via o oposto. É a tentativa desesperada do inconsciente de recuperar controle sobre uma vida que perdeu o sentido. O ser humano se fragmenta em papéis, em máscaras, em ideais, e o vício rasga tudo isso, revelando o que ficou esquecido sob o verniz da normalidade. O que você chama de queda é, na verdade, o colapso de uma ilusão. E sem esse colapso, nenhuma reconstrução é possível. A dor do vício não está no que ele faz com o corpo, mas no que revela da alma. Ele arranca o disfarce e mostra o vazio cru, o desamparo original que todos tentam evitar. Jung acreditava que o inconsciente busca sempre o equilíbrio. Por isso, quando o ego se afasta demais da verdade, o inconsciente reage e o faz com violência. O vício é essa reação, uma força compensatória, brutal, que arrasta o homem de volta para aquilo que ele precisa sentir. Mas há algo que poucos percebem. O vício não destrói o ser, ele destrói o falso ser. É uma força iniciática, um fogo alquímico, queima o que é irreal. E nesse processo de destruição, a essência começa a emergir. Aquele que sobrevive à própria sombra não volta o mesmo, volta inteiro. O caminho de Jung não era o da repressão, mas o da integração.
Integrar é olhar para o que se teme até que o medo se dissolva. E o medo é sempre um guardião, nunca um inimigo. Você já percebeu que a substância nunca é suficiente? Que o prazer dura menos do que o arrependimento? Isso acontece porque o vício nunca foi sobre prazer, foi sobre esquecimento. O ser humano viciado não quer sentir mais, quer sentir menos, quer escapar do próprio ruído interior. Mas o inconsciente não permite. Ele transforma o prazer em dor para forçar o reencontro. Cada vez que você busca fugir, ele transforma a fuga em espelho. E é nesse espelho que o verdadeiro confronto acontece. O rosto refletido não é o do fracasso, mas o da verdade. A parte que você rejeitou, que tentou esconder de todos, inclusive de si mesmo. Jung dizia que todo homem carrega um Deus dentro de si, mas também um demônio. E ambos precisam conversar. O vício é a tentativa desesperada dessa conversa. É o diálogo interrompido entre o humano e o divino, o esquecimento e a lembrança, a sombra e a luz. Alguns chamam isso de recaída. Jung chamava de símbolo, porque cada queda carrega um significado oculto, uma mensagem cifrada do inconsciente, tentando comunicar algo essencial. O problema é que quase ninguém escuta. Todos correm para se punir, para apagar o erro, para continuar o jogo da aparência. Mas o inconsciente não quer perfeição, quer totalidade. E totalidade inclui as partes que você mais teme. O vício, então, se torna o mestre mais impiedoso e mais fiel. Ele não desiste, ele se repete, insiste, retorna, até que você entenda o que ele está tentando dizer. Quando finalmente escuta, algo muda. O impulso ainda pode surgir, mas ele não tem mais o mesmo poder, porque o poder estava na negação e não na substância. O vício se dissolve não quando é vencido, mas quando é compreendido. Jung dizia que aquilo que aceitamos nos transforma, e é exatamente isso que o vício ensina, de forma dolorosa e sublime. Quando você o encara sem medo, ele se revela como um mensageiro. Por trás da autodestruição, há sempre um desejo de renascer. A destruição é apenas o prelúdio da criação. Toda alma que toca o fundo, se tocar com consciência, volta diferente, porque o fundo é o lugar onde Deus se esconde. E talvez esse seja o verdadeiro segredo. O vício não é uma sentença, é um convite, um chamado sombrio para o retorno à origem, para o despertar daquilo que ficou esquecido entre as ruínas da dor. Jung sabia que o ser humano só encontra sentido quando encara o próprio inconsciente, e é isso que o vício força a fazer. Ele é o caminho disfarçado de ruína, e quem o atravessa com consciência não volta escravo, volta livre. Há um momento na jornada em que o homem deixa de buscar cura e começa a buscar sentido. É aí que o ensinamento de Jung ganha corpo, porque enquanto você busca eliminar o vício, ele muda de forma e retorna. Mas quando você o encara como símbolo, ele se revela como caminho. A cura não é o fim da luta, é o entendimento daquilo que a alimenta. O vício é apenas o mensageiro do esquecimento, e o esquecimento é o preço pago por não suportar o próprio peso emocional. O inconsciente chama, e o vício é o som desse chamado. O homem moderno tenta preencher o vazio com prazer, mas Jung advertia: o prazer é o disfarce daquilo que dói. Toda busca por estímulo é, no fundo, uma fuga da quietude. Porque no silêncio, a sombra fala, e o ser humano teme o que escuta quando o mundo se cala. O vício é a tentativa de calar o silêncio. Mas o silêncio não morre, ele se multiplica. Cada impulso é um pedido para sentir novamente a própria alma, mesmo que por vias tortas. A alma tem sede de inteireza, não de anestesia, mas a mente, cega de medo, prefere o torpor à verdade. O vício oferece a ilusão de controle, o breve instante em que tudo parece se alinhar, antes de despencar. É um ritual moderno de fuga, uma liturgia inconsciente do esquecimento. E cada vez que o ciclo recomeça, o inconsciente aumenta o tom da mensagem: você ainda não escutou. E quem não escuta repete, sempre. Há uma cena que Jung descrevia com frequência em seus estudos: o homem diante do espelho do inconsciente. Ele vê ali tudo o que tentou evitar:
culpa, desejo, medo, vergonha, e percebe que não há saída pela superfície. É preciso atravessar. O vício, então, deixa de ser obstáculo e se torna portal. A substância, o ato, o comportamento pouco importam. O que importa é o que eles simbolizam. Cada um é um rito inconsciente de iniciação. Essa iniciação é perigosa, porque exige despir-se da mentira, e poucos suportam ficar nus diante da própria alma. Por isso, o vício é tão insistente, ele é a porta sempre aberta para o retorno ao subterrâneo. Jung via nessa queda uma oportunidade rara, o colapso como chance de renascimento. Quando tudo o que você é desaba, o que sobra é o que sempre foi real. E o real, por mais doloroso que seja, é o único solo fértil da transformação. Mas há uma resistência que o ego ergue, o medo de perder o controle, como se controlar fosse o mesmo que existir. Jung dizia que o controle é a ilusão preferida do ego. Ele promete segurança, mas rouba autenticidade. O vício destrói essa ilusão com brutalidade. Ele rasga o controle e obriga o ser a lidar com o caos. E é no caos que a alma finalmente volta a respirar. O caos é o útero da consciência. Cada pessoa viciada carrega dentro de si um mito, o mito da queda e da redenção. É o arquétipo do herói ferido, aquele que precisa descer ao inferno para encontrar o que perdeu. Jung via nisso a essência da jornada humana. Ninguém se cura sem antes se quebrar. A quebra é o rito de passagem, a travessia simbólica entre o velho e o novo eu. E o vício é o caminho secreto por onde essa travessia começa. À medida que o olhar se volta para dentro, o vício começa a mudar de tom. Ele deixa de ser punição e passa a ser linguagem. A alma fala através de impulsos, de desejos, de repetições, e o ego, sem alfabetização simbólica, interpreta tudo como ameaça. Mas não é ameaça, é convite, convite para decifrar o código da própria dor. Jung dizia que o inconsciente é um artista. Ele pinta sofrimento quando quer revelar beleza, e então algo começa a mudar. O mesmo impulso que antes prendia, agora desperta. O mesmo abismo que assustava, agora chama, porque você começa a entender que o vício não quer o seu fim, quer o seu retorno, retorno ao centro, ao verdadeiro eu, ao ponto onde tudo começou antes da fuga. É por isso que Jung dizia que o sofrimento é o instrumento mais fiel da alma. Ele não vem para punir, mas para educar. E quando essa percepção desperta, o vício perde o poder. Não porque desaparece, mas porque é integrado. O fogo que antes queimava começa a aquecer. A mesma força que destruía se torna impulso de vida. A sombra deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. E o homem, pela primeira vez, entende que não existe libertação sem reconciliação. O vício não é o oposto da liberdade, é o caminho até ela. Há um ponto em que o homem para de fugir e começa a escutar. Nesse instante, o vício se revela em sua forma mais pura, não como fraqueza, mas como código. Jung dizia que a alma fala em símbolos, e quem não entende a linguagem simbólica fica prisioneiro das formas. O vício é uma dessas formas, um símbolo vivo, que traduz um conflito antigo entre o que foi esquecido e o que quer nascer. Não se trata de lutar contra ele, mas de traduzir o que ele tenta dizer. O problema nunca foi o vício, foi o silêncio que o cerca. Quando o silêncio é escutado, algo muda na estrutura do ser. O que antes era compulsão começa a se tornar compreensão. O que antes era repetição vira revelação. Jung chamava isso de alquimia psíquica, o processo de transformar o chumbo da dor no ouro da consciência. O vício é o laboratório onde essa transformação acontece e o sofrimento é o fogo que a torna possível. O inconsciente não castiga, ele purifica. Tudo o que arde ensina. Mas a mente não entende. Ela quer resultados, promessas, garantias. Quer controlar a jornada como se fosse um mapa previsível. Só que o inconsciente não opera em linhas retas. Ele se move em espirais, conduzindo o homem para as mesmas situações até que a lição seja aprendida. O vício é uma dessas voltas da espiral. Ele não vem para humilhar,
vem para despertar. A cada recaída, a alma pergunta: você já está pronto para me ouvir? E o que acontece quando finalmente você ouve? Primeiro vem o silêncio, um silêncio pesado, cheio de verdades que não cabem em palavras. Depois vem a lembrança do primeiro vazio, da primeira dor que você tentou esconder. Jung dizia que tudo o que foi reprimido se torna sombra, e a sombra sempre encontra um meio de se expressar. O vício é essa expressão inconsciente do exílio emocional. Não é destruição, é tentativa de retorno. Nesse ponto, o vício deixa de ser um inimigo e se torna um mestre severo. Ele ensina a humildade do humano diante do próprio inconsciente. Ensina que não há redenção sem vulnerabilidade, nem cura sem entrega. Jung dizia que o ser humano moderno teme a si mesmo e por isso busca ruído, distração, anestesia, mas o verdadeiro milagre começa quando o homem se senta com sua dor e a chama de minha. Nesse instante, o vício perde o disfarce. Você percebe que nunca foi escravo da substância, mas da fuga, que o medo de sentir é o que realmente aprisiona. E quando esse medo começa a dissolver, o impulso perde força, porque o que o alimentava era a repressão. Jung entendia isso profundamente. Aquilo que você resiste, persiste, mas o que você aceita se transforma. A aceitação não é rendição, é o primeiro gesto de consciência. Há algo quase sagrado nesse reconhecimento. É como se a alma, por tanto tempo ignorada, finalmente respirasse. O corpo, antes palco da guerra, torna-se o templo da reconciliação. O vício, que era o símbolo da perda, vira o símbolo da lembrança. Lembrança de que o ser humano é feito de luz e sombra, e que negar uma delas é perder ambas. Jung dizia que a totalidade é o único antídoto real contra a fragmentação. E é nesse ponto que o homem começa a compreender o segredo. Não se trata de se livrar do vício, mas de integrar a parte que o criou. Porque o vício, no fundo, é um amor mal direcionado, um desejo distorcido de se sentir inteiro. Ele tenta restaurar uma unidade perdida, mesmo que por um caminho de dor. Quando o amor é redirecionado para dentro, o ciclo se quebra. A energia retorna à fonte, e o que antes era prisão se torna passagem. Mas esse despertar não é suave, é uma morte simbólica. Morre o personagem que fingia controle, morre o ego que acreditava estar acima da dor. Jung via nisso o momento mais perigoso e mais sagrado da jornada, o confronto com o próprio self. É quando o homem olha para dentro e vê não apenas o que teme, mas o que é. E quem sustenta esse olhar descobre o que nenhum vício pode oferecer: presença. E quando há presença, o ciclo começa a se desfazer. O impulso não some, ele se ressignifica. O que antes era fuga vira ferramenta. O que antes era dependência vira direção. Jung dizia que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas querer o que se é. Nesse ponto, o homem não foge mais da sombra. Ele a carrega como parte da própria luz. O vício cumpre seu papel e, finalmente, se dissolve. Quando o homem alcança esse ponto, algo nele se quebra e se refaz ao mesmo tempo. Não há fogos de artifício, nem uma vitória triunfante. Há silêncio. Um silêncio que pesa e purifica, como o instante depois de uma tempestade. Jung dizia que a alma se cura quando se torna o que é, e esse é o verdadeiro milagre. Perceber que o vício nunca o afastou da luz, apenas o conduziu por um caminho diferente até ela. O que antes era vergonha se torna sabedoria. O que antes era ruína, agora é rito. A verdadeira libertação não vem com força, mas com entrega. É quando você deixa de lutar contra e passa a caminhar com. Quando entende que a dor não é obstáculo, é mensageira, que o vício não é fracasso, é linguagem. O inconsciente fala em símbolos, e o vício é um dos mais intensos. Ele mostra de forma impiedosa onde a alma parou de crescer. Jung sabia que cada crise esconde uma semente de consciência, e que cada colapso é, na verdade, um nascimento disfarçado. Mas para nascer é preciso morrer. E morrer, no sentido junguiano, é despir-se de todas as máscaras. O homem que sobrevive à própria sombra já não precisa fingir perfeição. Ele sabe que dentro dele existe o santo e o criminoso, o curador e o ferido.
E ao aceitar isso, ele se torna inteiro. A inteireza é a cura, não porque elimina o mal, mas porque o inclui. Jung dizia que a alma não quer pureza, quer totalidade. O vício é o preço pago por negar essa totalidade por tempo demais. Quando a totalidade é acolhida, o ciclo se inverte. O mesmo impulso que levava à autodestruição começa a servir à autocompreensão. O vício se torna um espelho de poder, um lembrete constante de que a força que um dia o arrastou também pode ser usada para curar. O fogo é o mesmo, só muda o sentido. E nesse ponto, o ser humano percebe o segredo que Jung tentou transmitir. Nada externo o liberta, só a reconciliação com o que existe dentro. O homem liberto do vício não é aquele que nunca mais sente vontade, mas aquele que entende o que ela significa. Ele já não se envergonha do impulso, porque o transformou em símbolo. O desejo, antes descontrolado, torna-se bússola, aponta para onde a alma quer ir. E quanto mais ele o compreende, menos ele o teme. Jung via nesse processo o nascimento do self, o centro consciente que une todos os opostos e devolve o homem ao eixo. A liberdade, então, deixa de ser ausência de vício e se torna presença de consciência. Não há mais guerra, porque a energia antes dividida entre fuga e culpa agora flui em direção à vida. O que antes era compulsão vira criatividade. O que antes era sombra vira propósito. O homem deixa de ser refém da própria história e passa a ser seu narrador. O vício cumpriu sua função. Ensinou o preço de ignorar a alma e o valor de escutá-la. Nesse novo estado, tudo adquire outro significado. O que era destruição agora é iniciação. O que era vergonha agora é portal. O homem percebe que o vício não o separou de Deus, apenas o levou até o ponto onde a fé deixa de ser crença e se torna experiência. Jung dizia que o inconsciente é o templo do divino dentro do homem, e quem o acessa descobre que o vício era apenas o véu sobre o sagrado. E é nesse sagrado reencontrado que nasce a verdadeira cura. Não a cura que apaga o passado, mas a que o ressignifica. O vício se torna uma lembrança viva daquilo que o transformou. O homem deixa de temer a queda, porque entende que toda descida guarda uma ascensão. Ele já não foge da escuridão, caminha por ela com a serenidade de quem sabe que a luz está dentro. Jung chamava esse estado de individuação. É o momento em que o ser humano se reconcilia com sua própria natureza e o que antes o dividia passa a unificá-lo. O vício, a dor, a culpa, tudo se transforma em consciência. O homem que emerge dessa travessia não é o mesmo que entrou. Ele não busca mais salvação. Ele se torna o próprio processo de salvação. E é nesse silêncio maduro, quase sagrado, que o segredo se revela por inteiro. Ninguém se liberta do vício tentando fugir dele. Liberta-se quando compreende o que o vício tentava ensinar. Porque todo vício é, no fundo, um grito da alma pedindo retorno à casa interior. E quando esse retorno acontece, o ciclo termina. O homem, enfim, não é mais refém da dor. É o alquimista que transformou o próprio veneno em luz. Mesmo depois da compreensão, o vício não desaparece como fumaça. Ele se torna mais sutil, mais simbólico, mais humano. Jung dizia que aquilo que é integrado não morre, apenas muda de forma. E essa é talvez a parte mais difícil da jornada. Perceber que a liberdade não é o oposto da tentação, mas a convivência consciente com ela. O impulso ainda surge, mas agora ele fala outra língua. Já não seduz, comunica, já não domina, recorda. É um lembrete de que a sombra ainda vive e que a luz só permanece viva enquanto a reconhece. É nesse ponto que o homem entende o verdadeiro sentido do equilíbrio. O equilíbrio não é uma linha reta, é um movimento constante entre os opostos. Jung via o ser humano como um campo de tensões, espírito e carne, razão e instinto, desejo e propósito. Quando um lado é negado, o outro enlouquece. O vício nasce desse desequilíbrio.
Ele é o grito de uma polaridade reprimida, a explosão de uma energia que não encontrou expressão legítima. Integrar é permitir que ambos coexistam, sem que um destrua o outro. Mas essa integração exige vigilância interior, porque a mente tenta transformar a liberdade em complacência, e o inconsciente, paciente e profundo, testa a autenticidade dessa nova consciência. Ele envia sinais, pequenas tentações, antigos padrões, vozes familiares, não para punir, mas para confirmar se o aprendizado se enraizou. O homem que desperta não é poupado da sombra, ele apenas aprende a atravessá-la sem se perder. Há uma serenidade estranha nesse estágio. A dor já não assusta, o prazer já não ilude. O homem começa a viver com uma lucidez silenciosa, como se tudo ao redor fosse símbolo. Cada situação, cada impulso, cada pessoa que surge no caminho carrega um espelho do próprio inconsciente. Jung chamava isso de sincronicidade, o mundo exterior refletindo o movimento interno da alma. E o ex-viciado passa a perceber essas sincronicidades como faróis, sinais do próprio processo de individuação se manifestando na vida cotidiana. É aí que a verdadeira transformação acontece, quando o aprendizado deixa o campo da teoria e se torna experiência encarnada. O homem que antes fugia do corpo, agora o habita. Ele sente, respira, participa da vida com uma presença nova. O prazer já não é fuga, é comunhão. O desejo já não é cárcere, é energia vital. O mesmo fogo que antes o consumia, agora alimenta sua criação. É o renascimento da libido em seu sentido original, a força criadora da alma. Mas essa força, se não for guiada pela consciência, pode tentar voltar às formas antigas. Por isso, Jung alertava: toda iluminação carrega o risco da queda. O ego iluminado é mais perigoso do que o ego ferido. Ele acredita ter vencido a sombra e, assim, a desperta novamente. A liberdade, portanto, não é um estado final. É uma prática viva, um diálogo constante com o inconsciente, uma escuta diária do que ainda pede equilíbrio. Há dias em que a sombra parece mais forte, em que o antigo vazio retorna, silencioso, testando os limites da nova consciência. É nesses momentos que o ensinamento de Jung se mostra mais vivo. Não se cure do que você sente, cure-se do que o faz fugir do que sente. O homem curado não é o que não sente mais dor, mas o que não precisa mais fugir dela. Ele a acolhe como parte do ciclo, sabendo que o sofrimento é apenas a linguagem da alma pedindo renovação. O vício, nesse estágio, se torna uma lembrança viva, não como culpa, mas como bússola. Ele lembra de onde veio, o quanto custou negar a própria alma, e essa lembrança o mantém desperto. O homem que esquece o próprio abismo volta a cair nele. O homem que o honra constrói pontes sobre ele. E cada passo dado sobre esse chão frágil é uma afirmação silenciosa de liberdade. Não a liberdade de se livrar da sombra, mas de caminhar com ela sem se perder. Jung dizia que a vida exige coragem para ser vivida. E talvez seja essa a forma mais pura de coragem. Permanecer consciente mesmo quando seria mais fácil dormir. O homem desperto não é o que conquistou a paz, mas o que aprendeu a dançar entre o caos e o silêncio. Ele entende que toda queda é convite e que a alma, por mais escura que pareça, sempre guarda uma centelha que o chama de volta à luz. E é aí que o ciclo se transforma em círculo, não mais prisão, mas continuidade. A energia que antes era consumida pela repetição, agora flui em direção ao propósito. O vício era apenas o sintoma de um potencial reprimido. Quando esse potencial é liberado, o ser se torna criador. Ele já não busca fugir de si, porque finalmente aprendeu a habitar-se. E nesse habitar há poder, serenidade e algo que beira o sagrado. A lembrança viva de que cada sombra traz dentro de si uma promessa de luz. Há uma linha invisível entre recaída e revelação. Jung compreendia que o inconsciente não é linear e que a consciência cresce em espirais. Cada volta desce um pouco mais fundo antes de subir de novo. É por isso que o homem, mesmo depois de compreender, ainda tropeça. Não porque falhou, mas porque o aprendizado real
é feito de retornos. O vício volta para testar, para lembrar, para refinar. Cada vez que a sombra retorna, ela o faz com um novo propósito, mostrar o que ainda precisa ser abraçado. O homem desperto aprende a olhar para esse retorno com curiosidade, não com medo. Ele sabe que o inconsciente não é inimigo, é instrutor. O impulso que antes o arrastava agora o ensina. Ele observa, respira, decifra. Entende que o vício, como todo símbolo, muda de linguagem conforme a consciência se expande. No início ele gritava, agora sussurra. No início ele pedia socorro, agora oferece sabedoria. A diferença está no olhar. O que antes o feria, agora o guia. Há uma beleza trágica nessa convivência com o próprio abismo, porque o homem descobre que a escuridão também tem ritmo, também pulsa, também ama. A sombra não odeia, ela protege. Ela guarda o que o ego não soube suportar. Jung dizia que o inconsciente é um organismo moralmente neutro. Ele apenas busca equilíbrio. E o vício foi sua forma de compensar o desequilíbrio. Quando o equilíbrio retorna, o vício deixa de ser necessário. Ele se dissolve não pela força, mas pela inutilidade. Mas essa dissolução é silenciosa. Não há celebração nem aplausos. É uma libertação interior, quase invisível. Um dia o impulso surge e você percebe que ele não tem mais poder. Ele apenas passa como uma sombra atravessando um rio. E você entende, com uma clareza serena, que nunca lutava contra o vício, mas contra o medo de se sentir vivo. A vida, afinal, sempre foi intensa demais para ser controlada. O vício era apenas o amortecedor dessa intensidade. Quando essa intensidade é acolhida, algo muda na estrutura da alma. O corpo volta a ser lar, não campo de batalha. A mente deixa de ser juíza e se torna observadora. A emoção, antes temida, vira ponte. Jung dizia que onde há emoção, há sentido. E por isso o caminho da cura é também o caminho da sensibilidade. Quanto mais o homem sente, mais ele entende. Quanto mais ele entende, menos precisa fugir. O vício era ausência de sentido. O sentir é o retorno ao significado. E então, o que era dor se transforma em compaixão. O homem começa a enxergar o sofrimento dos outros como extensão do próprio. Ele reconhece o padrão universal escondido atrás das histórias individuais. O viciado que um dia foi julgado agora vê no outro um espelho, não de fraqueza, mas de humanidade. Jung chamava isso de amplificação, quando o símbolo pessoal se torna símbolo coletivo. O homem deixa de ser apenas um indivíduo ferido e passa a ser parte viva da experiência humana. Mas há algo ainda mais profundo nesse estágio: a humildade. Não a humildade que se curva por medo, mas a que reconhece a vastidão do mistério. Jung dizia que o inconsciente é infinito e que cada vez que acreditamos tê-lo compreendido, ele muda de forma. A cura não é um destino, é um diálogo que nunca termina. O homem aprende a caminhar entre luz e sombra como quem respira, inspirando o que ilumina, expirando o que fere. E nesse movimento encontra equilíbrio. Aos poucos, a presença substitui o controle. Ele já não precisa entender tudo, nem consertar nada. O que antes era urgência, vira entrega. O que antes era dependência, vira comunhão. O vício, agora dissolvido, deixa um rastro de consciência tão vivo que cada gesto simples, o respirar, o olhar, o existir, se torna uma forma de oração. Jung dizia que o verdadeiro religioso não é o que crê em Deus, mas o que experimenta o sagrado no cotidiano. É nesse estado que o homem começa a perceber o valor do vazio. O mesmo vazio que um dia tentou preencher agora é espaço. Espaço para o novo, para o silêncio, para o mistério. Ele entende que o vazio não é ausência, é presença sem forma. É o campo onde a alma respira, e o vício, ironicamente, sempre apontou para ele. A busca incessante por preenchimento era, no fundo, um chamado para esse espaço interior onde tudo é pleno, mesmo no nada. E assim o ciclo continua, não como prisão, mas como pulsação. A consciência expande, contrai, volta, aprende. O vício já não é tema, mas memória.
e essa memória, quando honrada, se torna alicerce. Porque o homem que conheceu o próprio inferno não teme mais o escuro. Ele o atravessa de olhos abertos. E ali, no meio do escuro, ele descobre que nunca esteve sozinho. O inconsciente que antes o arrastava, agora o guia. O que antes o destruía, agora o transforma. No final de toda a travessia resta o eco, não o som da voz, mas o que vibra por baixo do silêncio, o que permanece quando a fala termina. Jung dizia que o inconsciente é uma música que nunca cessa, e é nela que o homem desperto aprende a dançar. O vício que um dia foi a ferida, agora é o compasso. Cada lembrança se transforma em batida, cada dor em nota. E o corpo, enfim, se torna o instrumento de uma melodia antiga, a do retorno à própria essência. A consciência não chega com claridade, mas com presença. O homem que atravessou a sombra carrega uma luz que não cega, ilumina suavemente o caminho por onde anda. Ele já não precisa fugir da noite, porque entendeu que o amanhecer nasce dentro dela. Jung dizia que a luz precisa da escuridão para existir, e essa é a revelação final. Não há libertação sem integração. O que foi negado torna-se força. O que foi temido torna-se guia. A alma, agora inteira, caminha em silêncio. Mas é um silêncio fértil, cheio de movimento invisível. Cada respiração é um lembrete de que a cura nunca foi um evento, e sim um estado. A sombra e a luz se alternam, como o mar que vem e vai. E o homem finalmente se rende ao ritmo da própria natureza. Ele entende que a perfeição não é ausência de erro, mas presença de consciência. E há algo de profundamente sagrado nessa aceitação. O mesmo impulso que um dia o destruiu se torna o portal para o divino. Não o divino distante das religiões, mas o divino que respira por trás do caos humano. Jung via Deus como uma experiência interior. E quem passa pela escuridão do vício encontra esse Deus não no céu, mas dentro do abismo. É lá que o homem descobre que nunca esteve sozinho. Talvez a verdadeira libertação não seja deixar de cair, mas saber levantar-se com sabedoria. Cada queda guarda um segredo, cada dor traz um presente escondido. E quando o olhar muda, o mundo muda junto. Aquele que antes buscava redenção, agora oferece presença. Aquele que um dia pediu luz, agora é capaz de gerá-la. Porque a luz, como dizia Jung, é o resultado da consciência tocando a própria sombra. Nada foi em vão. Nenhuma dor, nenhum erro, nenhuma recaída. Tudo foi parte da tessitura sagrada que o trouxe até aqui. O vício cumpriu sua função, conduzir a alma de volta à lembrança de quem ela sempre foi. O homem desperto não amaldiçoa o caminho, ele o abençoa, porque sem o labirinto nunca teria descoberto o centro. E o centro é o lugar onde o silêncio fala. Há um instante em que tudo se alinha, ainda que por dentro nada se explique. É o instante em que a alma sussurra. Era sobre isso, sobre sentir, cair, compreender, transformar, sobre morrer inúmeras vezes até perceber que a morte era só mudança de forma. Jung dizia que a consciência é um processo sem fim e que a vida é o instrumento dessa expansão. E quem compreende isso não teme mais o recomeço. Então, talvez o segredo nunca tenha sido vencer o vício, mas ouvi-lo até o fim. Ouvir até que a voz se dissolva e o silêncio revele o que sempre esteve ali, a alma pedindo para ser inteira. A cura não acontece de repente. Ela floresce discretamente dentro de quem aprende a permanecer. E permanecer é o ato mais corajoso que existe. Se, em algum ponto dessa jornada, algo dentro de você despertou, mesmo que ainda em sussurro, não o ignore. Alimente-o. Deixe essa chama crescer. Jung acreditava que o inconsciente trabalha com o tempo do eterno e tudo o que nasce da alma, se for nutrido, transforma mundos. Se esse conteúdo tocou algo em você, não guarde só para si. Partilhe, não como gesto social, mas como continuidade do que começou aqui. Deixe sua marca nos comentários, não como resposta, mas como testemunho. Curta, inscreva-se, compartilhe, não porque é o que se faz, mas porque é o
que se sente. Que cada palavra que ficou ecoando agora encontre morada dentro de quem precisa ouvir. E que quando o vídeo acabar, o silêncio que restar seja o início de um novo despertar. Porque, como dizia Jung, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta.